A partir de agora, iremos dar uma olhada no que os físicos do CERN acabaram de descobrir usando o Grande Colisor de Hadrons. No século passado, nossa tecnologia avançou para níveis extraordinários. 100 anos atrás, a ideia de que chegaríamos à Lua não passava de uma fantasia, mas agora é um fato de nossa existência cotidiana. A cada dia nós, como uma espécie unida, chegamos mais perto de reivindicar outros planetas em nosso sistema solar e explorar mais espaço para ver o que está realmente à espreita lá fora do nosso alcance. A colaboração do LHCb, no CERN, anunciou a descoberta de uma nova partícula exótica, o chamado tetraquark. O artigo de mais de 800 autores ainda não foi avaliado por outros cientistas em um processo chamado revisão por pares, mas foi apresentado em um seminário. Também atende ao limite estatístico usual para uma nova partícula. A descoberta marca um grande avanço em uma busca de quase 20 anos, realizada em laboratórios de física de partículas em todo o mundo. Para entender o que é um tetraquark e por que a descoberta é importante, precisamos voltar no tempo para 1964, quando a física de partículas estava no meio de uma revolução. A Beatlemania tinha acabado de explodir. A Guerra do Vietnã estava em fúria e dois jovens radioastrônomos em Nova Jersey tinham acabado de descobrir a evidência mais forte de todos os tempos para a teoria do Big Bang. Do outro lado dos Estados Unidos, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, e do outro lado do Atlântico, no CERN, na Suíça, dois físicos de partículas estavam publicando 2 artigos independentes sobre o mesmo assunto. Ambos eram sobre como entender o enorme número de novas partículas que foram descobertas nas últimas 2 décadas. Muitos físicos lutaram para aceitar que tantas partículas elementares pudessem existir no universo, no que ficou conhecido como o zoológico de partículas. George Zweig, do Caltech, e Murray Gell-Mann, do CERN, chegaram à mesma solução. E se todas essas partículas diferentes fossem realmente feitas de blocos de construção menores e desconhecidos? Da mesma forma que os 100 elementos ímpares da tabela periódica são feitos de prótons, nêutrons e elétrons, Zweig chamou esses blocos de construção de ases, enquanto Gell-Mann escolheu o termo que ainda usamos hoje, quarks. Agora sabemos que existem 6 tipos diferentes de quarks: up, down, charm, strand, top, bottom. Essas partículas também têm seus respectivos companheiros de antimatéria com cargas opostas, que podem se unir de acordo com regras simples baseadas em simetrias. Uma partícula feita de um quark e um antiquark é chamada de meson, enquanto 3 quarks unidos formam baryons. Os prótons e nêutrons familiares que compõem o núcleo atômico são exemplos de baryons. Este esquema de classificação descreveu lindamente o zoológico de partículas da década de 1960. No entanto, mesmo em seu artigo original, Gell-Mann percebeu que outras combinações de quarks poderiam ser possíveis. Por exemplo, 2 quarks e 2 antiquarks podem se unir para formar um tetraquark, enquanto 4 quarks e um antiquark formam um pentaquark. Partículas exóticas. Avançando para 2003, quando o experimento de Belle, no laboratório KK no Japão, relatou a observação de um novo meson, chamado X. 3872, que mostrou propriedades exóticas bem diferentes dos mesons comuns. Nos anos seguintes, várias novas partículas exóticas foram descobertas e os físicos começaram a perceber que a maioria dessas partículas só poderia ser explicada com sucesso se fossem tetraquarks feitos de 4 quarks em vez de 2. Então, em 2015, o experimento LHCb, no CERN, descobriu as primeiras partículas de pentaquark feitas de 5 quarks. Todos os tetraquarks e pentaquarks descobertos até agora contêm 2 quarks charm, que são relativamente pesados, e 2 ou 3 quarks leves, up, down ou estranho. Essa configuração específica é de fato a mais fácil de descobrir em experimentos. Mas o último tetraquark, descoberto pelo LHCb,
que foi apelidado de X 6900, é composto de 4 quarks Charm, produzido em colisões de prótons de alta energia no Grande Colisor de Hadrons. O novo tetraquark foi observado através de seu decaimento em pares de partículas conhecidas chamadas mesons J, psi, cada uma feita de um quark charm e um antiquark charm. Isso torna particularmente interessante, pois não é apenas composto inteiramente de quarks pesados, mas também de 4 quarks do mesmo tipo, tornando um espécime único para testar nossa compreensão sobre como os quarks se unem. Por enquanto, existem 2 modelos diferentes que podem explicar como os quarks se unem. Pode ser que eles estejam fortemente ligados, criando o que chamamos de tetraquark compacto. Ou pode ser que os quarks estejam dispostos para formar 2 mesons, que estão frouxamente presos em uma molécula. Moléculas comuns são feitas de átomos unidos pela força eletromagnética, que atua entre núcleos carregados positivamente e elétrons carregados negativamente. Mas os quarks em um meson ou bárion estão conectados por meio de uma força diferente, a força forte. É realmente fascinante que átomos e quarks, seguindo regras muito diferentes, possam formar objetos complexos muito semelhantes. A nova partícula parece ser mais consistente por ser um tetraquark compacto em vez de uma molécula de 2 mesons, que foi a melhor explicação para descobertas anteriores. Isso torna incomum, pois permitirá que os físicos estudem esse novo mecanismo de ligação em detalhes. Também implica a existência de outros tetraquarks compactos pesados. Janela para o microcosmos. A força forte que opera entre os quarks obedece a regras muito complicadas, tão complicadas na verdade, que geralmente a única maneira de calcular seus efeitos é usar aproximações e supercomputadores. A natureza única do X 6900 ajudará a entender como melhorar a precisão dessas aproximações, para que no futuro possamos descrever outros mecanismos mais complexos da física que não estão ao nosso alcance hoje. Desde a descoberta do X 3872, o estudo de partículas exóticas prosperou, com centenas de físicos teóricos e experimentais trabalhando juntos para lançar alguma luz sobre esse novo e excitante campo. A descoberta do novo tetraquark é um grande salto à frente, e é uma indicação de que ainda existem muitas novas partículas exóticas por aí, esperando que alguém as revele.